Está aqui para consolar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Só a igreja. Toque minha mente, meu coração, louve. Amém. Só os homens a estrofe agora comigo. O Espírito de Deus está neste lugar. Só os homens. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Mulheres, o Espírito de Deus está aqui. Todos juntos no grande coro, habita em mim, cante. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Mais uma vez, bem forte. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Esse é o maior de todos os desejos, ter o Espírito de Deus habitando no nosso coração, na nossa vida e nos transformando. Você tem um pedido hoje? Deixa eu ver as mãos. Você tem algo a pedir a Deus? Tem algo a agradecer a Deus? Vem aqui mais perto de mim. Vem aqui mais perto do altar. É aqui onde nós vamos mais uma vez, insistentemente, pedir a Deus que nos abençoe, que ouça o nosso pedido, que ouça aquilo que está no profundo do nosso ser. Se você puder, se você conseguir, aí onde você está, se ajoelhe junto conosco. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque és o nosso Deus, Deus de amor, Deus de poder, Deus de salvação. Obrigado porque o Senhor não leva em conta os nossos erros, mas está pronto a nos perdoar. Obrigado porque o Senhor vai até o fundo do poço para nos encontrar. Obrigado porque nunca é longe demais para encontrar a tua mão salvífica. Senhor, por favor, nós temos muito a te pedir nesta noite. Que o Senhor esteja ao nosso lado, nos alimentando espiritualmente através do pastor Antônio mais uma vez. Que nós possamos sair daqui mais perto de Ti e da Tua salvação. Senhor, que ao estarmos neste lugar, possamos receber a bênção da Tua mão poderosa, nos auxiliando naquelas nossas necessidades mais profundas, possivelmente de saúde, de emprego,
de relacionamento familiar. Senhor, o Senhor nos conhece tão bem e nós agora imploramos que o Senhor ouça as nossas petições, também a nossa gratidão por estar vivo, por vir até este local, por ter um Deus que está pronto a nos salvar. E é isso que nós te pedimos e agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Enquanto você volta para o seu lugar, vou chamar o trio feminino, que vai nos abrilhantar, vai trazer ainda mais o Espírito de Deus para este lugar através da música. Deus te abençoe. Às vezes sinto o peso de cada pecado. Então olho para a cruz e a dor que suportou. Espinhos não puderam calar o teu amor. E através da cruz eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Ainda que eu passe por duras aflições, jamais temerei, pois contigo sempre estou. Encontro em ti coragem e forças para prosseguir. Mesmo em provações, eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Pai, que eu possa brilhar por ti e através da minha vida te exaltar, para que o mundo veja em mim a tua luz, a chama do amor, esteja sempre em mim. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou.
Queremos agradecer ao trio por esse hino muito bonito. Louvado seja Deus. Boa noite a todos. Parabéns a você que veio nesta noite. Mais um dia se passou na história de nossa vida. E é um dia a menos para a volta de Jesus. Cada dia que se passa, nós nos achegamos mais perto do grande dia da volta de Cristo. Louvado seja Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Com certeza, meus irmãos, Deus tem bênçãos para nós nesta noite. Você verá que, ao estudarmos a Bíblia, o Espírito Santo falará poderosamente ao nosso coração, nos preparando melhor para o reino dos céus. Então, seja bem-vindo. Ontem nós estudamos aqui sobre as raízes do sábado e as raízes do domingo. Um tema muito importante que serviu de base, né, e vai servir de base para toda a sua vida como cristão na terra. E hoje vai ser sobre o sábado no Novo Testamento. Hoje vamos verificar como Jesus guardou o sábado, como que os discípulos guardaram o sábado e como que os fariseus faziam com o sábado. Então vamos entender esse assunto hoje no Novo Testamento. Nós temos uma escolinha para as crianças de 7 anos para baixo. As crianças de 7 anos para baixo podem acompanhar a professora, que já está ali, para a escolinha. Lembrando que o nosso próximo grande batismo aqui será no dia 31. Portanto, passando esse sábado aqui, no próximo sábado, teremos aqui um grande batismo, para a honra e glória de Deus. Né, Conceição? Então, dia 31. E nós estamos contentes porque temos muitas pessoas já decididas pelo batismo. Louvado seja Deus por isso. E se a sua ficha de batismo não foi preenchida ainda, então nos procure para que possamos preparar sua ficha de batismo, dar as orientações, para que no dia 31 você possa então ser batizado, sepultando sua velha vida de pecados nas águas e ressuscitando para uma nova vida com Jesus. Meus amigos, vamos abrir a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Então o assunto é sobre o sábado no Novo Testamento. Muitas pessoas, especialmente líderes religiosos, ensinam seus fiéis que o sábado é coisa do Antigo Testamento, que o sábado é coisa de Moisés, que nós não estamos mais no tempo da lei, que agora estamos no tempo da graça e não precisa mais guardar sábado. Diz que o sábado é coisa do judeu. Mas quem veio ontem pôde entender profundamente que isso não tem nada a ver. O povo judeu só surgiu na história da humanidade cerca de 2.500 anos depois de Adão e Eva. E quem primeiro guardou o sábado na face da terra foram Adão e Eva. Não tinha ninguém mais. Então, se alguém falar que o sábado é coisa de judeu, é ignorante, não sabe o que está falando. Ontem nós entendemos as bases, né? Mas hoje é o sábado no Novo Testamento. Então você que está nos assistindo aí pela internet, pode pegar sua Bíblia, né? E acompanhe o assunto de hoje, muito importante, que vai nos ajudar a entender o equilíbrio a respeito da guarda do sábado, como Jesus fez. Quem é Jesus? Jesus é uma criatura ou Ele é o Criador? Será que Jesus passou a existir depois que nasceu da Virgem Maria? Ou Ele é eterno? Veja João capítulo 1, verso de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse Verbo aí? Como é que você sabe o que é Jesus? Veja o que diz aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus,
Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse verbo? Olha o capítulo 1, versículo 14, mais embaixo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, dos três, quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Então, verdadeiramente, o verbo se refere a Jesus. Então, agora voltemos para o capítulo 1, verso 1, e no lugar da palavrinha verbo, vamos colocar a palavra Jesus. Porque agora temos certeza bíblica de que o verbo se refere a Jesus. Então, veja como fica. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Criador dos céus e da terra. Mas um dia ele se fez carne e habitou entre nós, quando se encarnou no ventre da Virgem Maria e nasceu aqui, tomou a forma humana. Na terra Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Só que para vencer Satanás, ele não poderia usar sua divindade. Ele tinha que vencer como homem. Então veja que Jesus, que criou todas as coisas, agora veio à terra e agiu como homem. Então, quem foi que criou o mundo em 6 dias? Foi Jesus? Foi. Foi o Pai? Foi. Foi o Espírito Santo? Foi. O Deus triuno. Agora veja, criou em 6 dias e no 7º dia descansou, santificou e abençoou. Agora, o Deus que criou o sábado veio à terra em carne. E como foi que ele, na terra, guardou o sábado? É isso que nós vamos ver agora. Como que Jesus Cristo guardou o sábado. E da maneira como ele fez, nós podemos e devemos fazer. Então veja agora, Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. No versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Olha o que está escrito aí. Lucas 4, 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, aonde? Na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, o costume de Jesus Cristo no dia de sábado era estar aonde? Na sinagoga. O que é a sinagoga? É a igreja. Então, veja que no dia de sábado, o costume de Cristo era estar na igreja. Então, veja aqui. Então, quem é Jesus? Então, já vimos que ele é o Criador dos céus e da terra. Mas um dia se fez carne e habitou entre nós. Né? E a pergunta é, como ele guardou o sábado? Então, veja, Jesus teve 2 fases na sua vida. Antes do batismo e depois do batismo. Antes do batismo de Cristo, ele trabalhava na carpintaria com José, seu pai, entre aspas, né? Porque José não era pai biológico de Jesus Cristo. Então veja que José trabalhava na carpintaria e Jesus ajudava José na carpintaria. Essa é uma fase. E nessa fase, antes do pôr do sol, na sexta-feira, eles fechavam a carpintaria. E no sábado, iam para a igreja, para a sinagoga. Depois do batismo de Cristo, aí então, o trabalho dele agora era só pregar, ensinar e curar. E isso ele fazia todos os dias. Então, note que Jesus teve 2 fases. Antes do batismo e após o batismo. Veja. Então, no sábado, ele ia para onde? Para a igreja. E o que mais que ele fazia? Veja aí, capítulo 4, versículo 31. 31. E desceu aonde? Você está com a Bíblia aberta aí? E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e fazia o quê? E os ensinava no sábado. Então Jesus Cristo ia para a igreja, mas também dava estudos bíblicos. No dia de sábado. Então vai observando como é que ele fazia.
Muitas pessoas pensam que o dia de guarda é o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Outros falam assim, ó, quando Jesus morreu, ele aboliu o sábado. E após a morte de Cristo, não precisa mais guardar sábado. Então vamos agora para Lucas mesmo, só que agora para o capítulo 23. 23, verso 50. Do 50 em diante. Lucas 23, verso 50. Tem um título aí na sua Bíblia, não? Aí fala sobre o sepultamento de Jesus. Então olha o verso 50. Ora, havia um homem chamado, como era o nome dele? José. Esse José aqui não é o marido de Maria, não. Esse é o José de Arimateia, veja. Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Verso 52. Chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então veja o que esse homem fez. Jesus morreu na cruz, e ele chegou para Pilatos e falou assim, me dá o corpo de Jesus. E Pilatos deu. Esse homem era um homem de posses, um homem rico. Veja o versículo seguinte, 53. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro cavado de uma rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Olha o zelo desse homem. Sepultou Jesus num túmulo novo. Versículo 54, né? Era o dia do quê? Da preparação, e ia começar o sábado. Então, que dia que é o dia da preparação? O dia da preparação? Sexta-feira. Estudamos ontem isso, né? Estudamos ontem isso aqui. Então, veja, era o dia da preparação, e ia começar o sábado. Então, veja que Jesus Cristo, ele foi crucificado na sexta-feira, no dia da preparação, sexta-feira, meio-dia. E ele morreu às 3 da tarde. Era o dia da preparação. E ia começar o sábado. Veja o versículo 55 agora. As mulheres que tinham vindo com ele, com José da Galileia, seguiram a José e viram o sepulcro, e como o corpo fora ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado fizeram o quê? Hein? Repousaram ou descansaram conforme o... Mas Jesus não tinha morrido? Tinha ou não tinha? E Jesus não aboliu o sábado quando morreu? Veja, então após a morte de Cristo, as discípulas, seguidoras de Cristo, continuaram guardando o sábado. Então essa história de que Jesus morreu e acabou o sábado já não combina com a Bíblia. De jeito nenhum. Porque as mulheres que seguiam ele, e muitas dessas mulheres também cuidavam dele, lavavam a roupa dele, fazia comida para ele. Então, se ele tivesse realmente abolido o sábado, elas seriam as primeiras a não guardar mais o sábado. Porque viviam seguindo ele. Bom, mas e a história de que nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo? Porque essa é a história de líderes católicos e evangélicos. Há alguns anos atrás, era o outro Papa ainda, o Papa João Paulo II, ele escreveu uma carta chamada Dies Domini e enviou pela internet para os fiéis católicos. E eu tenho essa carta em casa, Dies Domini, Dia do Senhor. E ele faz toda uma manobra bíblica para ensinar o povo de que o domingo é o dia de guarda. Mas se você pegar e espremer toda essa carta, a conclusão é uma só. O sábado é coisa do judeu e o domingo é coisa do cristão. Porque Jesus ressuscitou no domingo. Eu pergunto, Jesus ressuscitou no domingo? Sim. Veja, ele ressuscitou no domingo. Mas existe alguma passagem bíblica que fala que porque ele ressuscitou no domingo, nós temos que guardar o domingo?
Aí não. Então isso é uma teoria humana, não bíblica. Agora eu pergunto, por que será que não guardam a sexta-feira? Jesus morreu que dia? Na sexta-feira. Agora o que é mais importante? Olha aqui. O que é mais importante, a morte de Cristo ou a sua ressurreição? Olha a pergunta. O que é mais importante, a morte ou a ressurreição? Irmãos, os dois são igualmente importantes. Os dois. Por quê? A morte de Cristo foi para pagar o preço dos nossos pecados. E se ele morresse e não ressuscitasse, estava tudo perdido também. Né? Então a morte é igualmente importante à ressurreição. Agora, a alegação da liderança evangélica e católica é que nós guardamos o domingo porque Jesus está no domingo. Ora, por que não guarda a sexta então que ele morreu na sexta? Guarda a sexta, eu vou guardar a sexta porque ele morreu na sexta. Então veja que é um argumento humano e não bíblico, não divino. Porque a Bíblia não fala que porque ele ressuscitou no domingo tem que guardar o domingo. Agora veja, ele morreu na sexta. Que horas? 3 da tarde. Morreu na sexta, 3 da tarde. Durante o sábado inteiro, ele ficou na sepultura. Às 24 horas do sábado, ele ficou na sepultura. E só restou no primeiro dia da semana. Então nós temos que guardar o sábado porque ele descansou no sábado. Mesmo morto. Olha aqui. No começo do mundo, ele criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia, descansou. O diabo veio e bagunçou tudo. Entrou o pecado aqui, desgraçou tudo. Agora ele veio aqui em pessoa para recriar, para recuperar aquilo que você havia perdido. Aí então, ele venceu Satanás e no 6º dia, ele morreu. E disse, Pai, está consumado. E no 7º dia agora, ele repousa completamente na sepultura. E ressuscita só no primeiro dia da semana. Criação e redenção. Criação e recriação. Meus amigos, precisamos atentar para o que a Bíblia diz, não para filosofias humanas. Tem 8 passagens no Novo Testamento que mencionam a palavra primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. 8 passagens. Mas nenhuma delas manda guardar o primeiro dia da semana. Ontem eu falei que quem me aparecesse aqui hoje com um texto bíblico sagrado, inspirado por Deus, que manda guardar o domingo, ganharia um carro zero. Ninguém me apareceu ainda com esse texto. E está valendo, né? E quem veio ontem sabe por que eu falei que quem aparecer com esse texto ganha um carro zero. Porque a origem da guarda do domingo não é bíblica. Não é cristã, é pagã. Bom, então vimos aqui que os discípulos de Cristo continuaram guardando o sábado, mesmo após a sua morte. Agora veja, irmãos. O grande problema que Jesus enfrentou quando esteve na terra foi com os fariseus. Ao ler o Novo Testamento você vai encontrar muita palavrinha fariseu, fariseu, fariseu. Pois é, fariseus eram um povo que constituía uma seita religiosa, mas muito religiosos. Eles eram meticulosos, detalhistas, extremamente detalhistas. Mas só que esse povo, os fariseus, não aceitaram Jesus como sendo o Messias, como sendo o Salvador. Então eles viviam o tempo todo atrás de Cristo procurando defeito para condenar Jesus Cristo. O tempo todo. E esse povo zeloso, com boa intenção, fizeram uma coisa que nunca deveriam fazer. Veja, o povo judeu muitas vezes foram levados cativos como escravos para outras nações por desobedecer os 10 mandamentos. Aí esse povo se reuniu, os fariseus se reuniram e falaram assim, vamos criar leis para impedir que o povo desobedeça a lei. Olha só, a intenção era boa. Vamos criar leis para impedir que o povo desobedeça a lei. Para que a gente não seja levado como escravo para ninguém. Aí, mas Deus não mandou fazer isso. Aí começaram a criar centenas de leis.
e só relacionado ao sábado, mais de 100 leis. Então veja só, o que eles inventaram sobre o sábado? Veja só, olha para a tela aí. Eles inventaram que no dia de sábado não podia cuspir no chão. Se cuspisse no chão, poderia cair numa plantinha. E se caísse na plantinha, estaria regando a plantinha. E regar a plantinha dia de sábado é pecado. Eles também inventaram que no dia de sábado não podia caminhar mais do que 1000 metros. Se caminhasse mais do que 1000 metros, seria pecado. A menos que tivesse comida. Aí você come e caminha mais 1000 metros. Porque onde tem comida pode considerar a sua casa. Inventaram também que no dia de sábado não podia carregar nada mais pesado do que um figo seco. Um figo seco não pesa nada. Inventaram também que no dia de sábado não poderia carregar 2 lenços no bolso, a menos que costurasse um na roupa. Aí fazia parte da indumentária. Também diziam que no dia de sábado não podia tirar uma fruta do pé e comer, mesmo que estivesse com fome. Seria pecado. Também criaram uma outra regra dizendo que no dia de sábado não podia tomar banho. No dia de sábado também não podia socorrer doentes, curar uma pessoa. Se curasse, estaria trabalhando, estaria pecando. Mas, nessa mesma lista de regras, eles também colocaram que se uma ovelha caísse no buraco, podia tirar. Olha a confusão mental. Não podia socorrer um doente, curar um doente, mas podia tirar uma ovelha do buraco, se caso ela caísse no buraco. Aí Jesus veio ao mundo e falou, quem mandou guardar o sábado assim? E aí Jesus começou a guardar o sábado de maneira correta para ajudá-los a entender como guardar o sábado de maneira agradável. Mas, irmãos, era um tormento, porque eles não aceitavam Jesus como sendo o Messias. Num dia de sábado, Jesus estava na sinagoga deles, dos fariseus, e trouxeram um homem que tinha a mão mirrada, um braço curtinho, magrinho. Sabe aquelas pessoas que têm um braço deficiente, né? Trouxeram um homem dia de sábado para ele curar. Aí os fariseus estavam lá olhando para ele. E um deles se adiantou e falou assim, ô Jesus, é certo curar dia de sábado? Aí Jesus olhou para ele assim e falou, escuta aqui, se uma ovelha de vocês cair num buraco dia de sábado, vocês não vão tirar não? Aí eles, caladinhos, porque tiravam. Aí Jesus perguntou assim, o que vale mais, um homem ou uma ovelha? Eles, caladinhos. Porque se tivesse que responder, teria que dizer o quê? Um homem vale mais. Aí Jesus falou assim, logo é lícito, é certo fazer bem dia de sábado. Aí olhou para o homem, na presença deles, e falou assim, estende a tua mão. O homem estendeu a mão e ficou perfeita, na hora. Aí eles ao invés de falar assim, puxa, louvado seja Deus, o homem foi curado. Não, saíram dali mordidos de raiva e foram tramar conselho para matar Jesus. E que dia que era? Sábado. Olha a confusão. Não podia curar um homem, libertar uma pessoa da deficiência física, mas podia, no mesmo sábado, tramar conselho para matar Jesus. Então, esses fariseus, irmãos, eram uma pedra terrível no caminho de Cristo. Veja aí, Mateus capítulo 12. Mateus 12. Mateus capítulo 12, verso 9 em diante. Doze, 9. Partindo dali, entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Eles, para o acusarem, o interrogaram, é lícito curar no sábado? Então a pergunta foi para acusar Jesus Cristo. Verso 11. Ele lhes respondeu, qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Verso 12. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Perguntou Jesus. Logo, é lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem, estende a tua mão. Ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Está vendo aí? Então esse era o problema. Os fariseus, terríveis. Agora, se Jesus curou o homem,
É porque pode. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele que criou o sábado. Então nós temos que observar como é que Jesus fazia, para que possamos fazer da mesma forma. Veja agora capítulo 12, verso 1. 12, 1. Naquele tempo passou Jesus por onde? Pelas searas. O que é seara? Seara é roça. Era uma roça de trigo, viu? Então vamos lá. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Veja, aqui quando fala espiga, a gente pensa que é milho, né? Mas não é milho não, é trigo. Na Palestina não tinha milho. E o cachinho de trigo é chamado também de espiga de trigo. E se fosse milho não teria problema também, né? Eu falei para vocês que eu nasci na roça, meu pai tocava roça. E nós trabalhamos com trigo também no Paraná, quando a gente passou pelo Paraná. E eu sei o que é isso. Quando estava com fome, a gente tirava o cachinho de trigo, esfarelava aí, comia. Mas também comia milho tirado do pé. Não sei se você já comeu, mas às vezes também o milho estava maduro já, e a gente estava ali trabalhando no milharal, estava com fome, tirava a espiga de milho e comia. Né? Dá para comer também, e é gostoso. Bom, mas aqui era uma roça de trigo. Então os discípulos estavam passando por ali com Jesus Cristo, estavam com fome, começaram a tirar os cachinhos de trigo e esfarelar e comer. Mas os malditos fariseus estavam lá, ó, só filmando assim atrás, procurando defeito. E eles viram quando tiraram o cachinho de trigo e comeram. Olha o que eles falaram, verso 2. Quando os fariseus viram isto, disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Veja, irmãos. Olha aí, Jesus, está vendo aí, ó? Olha teus discípulos aí, ó. Está vendo? Está fazendo o que não pode fazer dia de sábado. Mas quem falou que não pode? Eles que inventaram. Que colocaram nas suas regras que não podia tirar uma fruta do pé e comer. Agora, se Jesus não reprovou os discípulos, é porque pode. Lógico. Então, se no dia de sábado você está com fome, tem um pé de laranja lá, com laranja bonita, você pode tirar a laranja e chupar? Claro que pode. Não tem pecado nenhum nisso. Então, Jesus veio para ensinar como guardar o sábado na prática. Veja agora o versículo seguinte, versículo 3. Olha o que Jesus fez. Ele, porém, lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Então Jesus agora chamou a atenção para Davi. Falou: por que você não condena Davi? Vocês não viram o que Davi fez? Davi, no dia de sábado, entrou no templo lá e comeu os pães da proposição, que ele não podia comer. E os que estavam com ele também comeram e não podiam comer. Por que vocês não condenam Davi? Jesus chamou a atenção para Davi porque os fariseus respeitavam o Davi como sendo patriarca da fé, mas não aceitavam Jesus como sendo o Messias. Então Jesus procurava levar eles ao raciocínio. Mas era difícil. Veja o versículo seguinte. Versículo 5, né? 5. Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Irmãos, os sacerdotes faziam circuncisão no dia de sábado. Jesus falou: por que você não condena os sacerdotes? Condena os sacerdotes, então. Então Jesus procurava chamar a atenção deles, para eles raciocinarem, terem equilíbrio. Mas não aceitavam Cristo. Aí Jesus falou no verso 6, ó: eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus falou assim: olha, misericórdia eu quero, misericórdia eu quero, misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Irmãos, os fariseus tornaram o sábado um sacrifício, um fardo pesado, que nem eles mesmos conseguiam carregar. Imagina, guardar o sábado assim. E Jesus disse: olha, misericórdia eu quero, e não sacrifício. O sábado não foi feito para isso aí, se tornou o sábado um sacrifício. Aí ele falou assim: olha,
Eu sou o Senhor do sábado. O que ele quis dizer com isso? Eu sou o dono do sábado, eu que criei o sábado, vocês estão querendo me dar ordem? O senhor do escravo é o que do escravo? Hein? É o dono do escravo. E Jesus falou assim, ó, eu sou o Senhor do sábado. Eu que criei o sábado. Eu sou o dono do sábado. E se eu estou falando que pode, é porque pode. Então, quando ele diz eu sou o Senhor do sábado, ele está falando, vocês estão querendo me dar ordem de como guardar? Sendo que eu que criei o sábado. Então nós devemos guardar o sábado, irmãos, como Jesus guardou. E como ele fez é agradável. É uma bênção. É simples. Então veja, irmãos, agora Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Olha aí o versículo 27. Marcos 2, 27. Então lhes disse, olha o que Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja, irmãos, Jesus foi muito claro com os judeus ali. Disse, o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que ele queria dizer com isso? Olha aqui. Olha aqui. O sapato, ele foi feito por causa do pé, ou o pé foi feito por causa do sapato? Hã? Olha a pergunta. O sapato foi feito por causa do pé, ou o pé foi feito por causa do sapato? O que veio primeiro, o pé ou o sapato? Ah, primeiro foi criado o pé, depois foi criado o sapato. De modo que o sapato foi feito por causa do pé. Ou seja, o sapato foi feito para ser uma bênção para o pé. O sapato foi feito para proteger o pé. O sapato foi feito para, quem sabe, você não tropece e arranca a unha. Ou não pegue friagem. Então o sapato foi feito para ser uma bênção para o pé. E Jesus falou que o sábado foi feito por causa do homem. E eu pergunto, o que foi criado primeiro, o sábado ou o homem? Olha a pergunta. O que foi criado primeiro, o sábado ou o homem? Agora deu um nó aí, né? Irmãos, primeiro foi criado o homem. Adão e Eva foram criados na sexta-feira, no sexto dia da semana. O sétimo dia foi o primeiro dia completo deles, que Deus descansou, santificou e abençoou. E Jesus agora fala para os fariseus, olha, o sábado foi feito por causa do homem. Então primeiro Deus criou o homem, depois criou o sábado. E ele diz, o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, o sábado foi feito para ser uma bênção na vida do homem, não uma maldição. Não um fardo pesado. O sábado foi feito para ser uma bênção na vida do ser humano. Mas os fariseus tornaram o sábado um fardo pesado, irmãos. Que neles mesmo conseguiam carregar. A pessoa que guarda o sábado, irmãos, de acordo com a Bíblia, conforme Jesus ensinou, ele é uma pessoa equilibrada. Ele é uma pessoa, irmãos, santificada por Deus. Porque um dia por semana ele para todas as suas atividades. Muda de atividade. Se envolve agora com as atividades de Deus. E fica em comunhão com Deus. Então ele se reabastece. Ele se restaura fisicamente, porque para as suas atividades. E se restaura espiritualmente, porque ele fica em comunhão com Deus. É uma bênção maior do que o que você pode imaginar. Só você santificando o sábado, você vai entender o que Jesus está falando aqui, ó. Que o sábado foi feito por causa do homem. Uma bênção na vida do homem. Meus amigos, num dia de sábado, trouxeram um cego para Jesus curar. Está escrito. E Jesus olhou para o cego e cuspiu no chão. Olha o que ele fez. Jesus cuspiu no chão, fez um barrinho com o dedo assim, ó, uma laminha. Aí passou no olho do cego, sujou o olho do cego, e falou assim, agora vai lá no tanque de Siloé e lava o seu olho que você vai ficar curado. Jesus poderia, irmãos, olhar para o cego assim e falar assim, ó, enxerga,
e o cego enxergaria, só pelo poder da palavra de Cristo. Mas Jesus fez questão de cuspir no chão, para mostrar para os fariseus que cuspir no chão dia de sábado não é pecado. Jesus fez um barrinho e sujou o olho do cego, e falou, vai lá no tanque de Siloé lavar o seu olho, que ficava a mais de 1000 metros de distância. Para mostrar para os fariseus que caminhar mais do que 1000 metros dia de sábado não é pecado. Ele falou, lava o seu olho. Veja, eles falavam que não podia lavar. Jesus falou, lava o seu olho lá, que você vai ficar curado. E ele lavou e ficou curado. Então Jesus, por A mais B, procurou mostrar como guardar o sábado, de maneira agradável. Então o que ele fez? Cuspiu no chão. O que mais que ele fez? Mandou ir lá no tanque de Siloé, que ficava a mais de 1000 metros de distância. E falou assim, lava o seu olho. Que eles falavam que não podia tomar banho de sábado, não podia se lavar não. Que você vai ficar curado. E ele lavou e ficou curado. Então Jesus, irmãos, mostrou na prática como fazer a coisa. Agora veja João capítulo 5, verso 18. Aliás, 16. Do 16 ao 18. Evangelho de João capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. João 5, 16. Olha o que está escrito aí. 5, 16. Assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus fizeram o quê? O perseguiram. Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha o que Jesus falou. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Mas qual é o trabalho do pai? É o mesmo trabalho de Jesus. Agora, qual é o trabalho de Jesus Cristo? Em resumo, 2 tipos. Primeiro, trabalhos missionários. Segundo, trabalhos humanitários. Esse era o trabalho de Cristo. Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, o que diz aí no verso 16? Os judeus o perseguiram. Simplesmente porque ele fazia trabalho missionário e humanitário dia de sábado, ele era perseguido. Aí ele falou assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o trabalho de Jesus Cristo na terra era o mesmo trabalho do Pai. Agora veja o versículo 18. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando Jesus falava que Deus era seu próprio Pai, então na Palestina, se igualando. E Jesus falava isso porque ele realmente era igual. Mas os fariseus não aceitavam ele como sendo o Messias, como sendo Deus. Então falava, blasfemou, e queria matar ele. Então eles queriam matar Jesus por 2 coisas. Primeiro, porque Jesus não guardava o sábado como eles queriam. Porque Jesus fazia essas coisas no sábado, trabalho missionário e humanitário. E porque Jesus Cristo dizia que Deus era seu próprio Pai. Então por esses 2 motivos queriam matar Jesus Cristo. Meus amigos, Jesus Cristo, antes da sua morte, ele se preocupou com a guarda do sábado, mesmo depois da sua morte. Olha só Mateus capítulo 24, versículo 20. Quando ele estava falando aqui sobre a destruição de Jerusalém. Mateus 24, verso 20. Ele estava falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu só no ano 70 depois da sua morte. Então veja aqui, ó, capítulo 24, verso 20. Jesus disse assim, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Olha bem, ele estava falando da destruição de Jerusalém, que iria acontecer depois da sua morte. E isso aconteceu no ano 70, 40 anos depois que Jesus morreu. 40 anos depois que ele morreu foi que aconteceu isso. Então antes dele morrer,
ele falou para os discípulos assim, orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque no inverno caía neve na Palestina, e no sábado seria uma tribulação muito grande para eles fugirem. Então Jesus estava preocupado com a guarda do sábado, mesmo depois da sua morte, claramente. Bom, entendemos aqui como Jesus guardava o sábado. Agora, e os discípulos de Cristo depois da sua morte, como é que eles faziam no dia de sábado? Vamos ver. Agora os discípulos. Atos, capítulo 13. Atos 13. Atos, capítulo 13. Aqui em Atos, capítulo 13, versículo 13, diz assim, ó. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Verso 14. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Então veja que no dia de sábado, os discípulos de Cristo também estavam onde? Na sinagoga. Iam para a sinagoga. O mesmo que Jesus fazia. Dia de sábado, ir para a igreja. O apóstolo Paulo, vocês sabem, ele se converteu depois que Jesus tinha morrido já, né? Então aqui os discípulos, depois de Cristo, continuaram com o mesmo costume de Cristo. Agora veja o que diz aí no versículo 42. 42. Diz assim, ó. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. Versículo 44. No sábado seguinte reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Veja, irmãos. Então você percebe que os discípulos faziam a mesma coisa que Jesus fazia. Estavam na sinagoga e dando estudo bíblico. Dia de sábado. Veja agora o que diz no capítulo 15, verso 21. 15 e 21. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas. Agora veja o capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Porque alguém pode pensar assim, não, mas eles iam para a sinagoga porque era meramente um costume, não é porque guardava o sábado. Bom, veja aqui capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 12. Ou do 11, vamos ler do 11. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles. Verso 12. Dali para Filipos, a primeira cidade dessa região da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. Verso 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e ficai ali. E nos constrangiu a isso. Então veja que nesse lugar não tinha, irmãos, uma construção, uma sinagoga. Então o que Paulo e os seus companheiros fizeram? Foram para a beira do rio, fazer a escola sabatina e o culto. E então, ali na beira do rio, pregando o evangelho, essa mulher Lídia, vendedora de púrpura, se converteu e foi batizada. Então você percebe que os discípulos continuaram guardando o sábado. Então os discípulos faziam as mesmas coisas que Jesus fazia. 2 tipos de trabalhos. Quais são? Missionários e humanitários.
Esse era o trabalho também dos discípulos. Meus amigos, o povo de Deus, desde o começo do mundo, sempre respeitou os mandamentos de Deus. Sempre guardou o sábado. Veja, em todo o tempo, sempre o povo de Deus respeitou o sábado, da mesma forma que Jesus ensinou. Fazendo trabalhos missionários e humanitários. Olha, eu estive conversando com um amigo evangélico, de uma outra igreja evangélica, né? Quando eu falo assim, nós somos evangélicos, né? Pregamos e cremos no evangelho. Estou falando que eu estava conversando com um evangélico de uma outra denominação. Aí ele falou assim: Toninho, Jesus falou que é para trabalhar todos os dias para não ser pesado ao seu irmão. Desse jeito. Ele querendo dizer que Jesus mandou trabalhar dia de sábado. Jesus falou que é para trabalhar todos os dias para não ser pesado ao seu irmão. Eu falei, Jesus não falou isso não. Ele falou, falou. Eu falei, Jesus não falou isso não. Ele falou. Eu falei, então me mostra onde é que está escrito. Aí ele não sabia. Vê como que é o negócio. Aí eu falei assim, olha, vamos ler o texto. Não foi Jesus que falou isso aí. Quem falou foi o apóstolo Paulo. Na sua carta aos Tessalonicenses. Mas quando Paulo falou assim, que ele trabalhou noite e dia, será que ele incluía o sábado? Vamos ver. Abra lá em Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Aliás, capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 9. Então, Paulo estava distante, escreveu uma carta aos Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica. E na carta ele diz assim, capítulo 2, verso 9. Podemos ler? Todos acharam aí? Vamos ler. Olha o que Paulo escreveu. Certamente vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Então Paulo está falando nessa carta, que quando ele esteve lá, pregando o Evangelho para os irmãos lá, fundando a igreja lá, que ele trabalhou noite e dia para não ser pesado a ninguém. Porque Paulo tinha uma função, ele tinha uma profissão. Qual era a profissão dele? Ele era fabricante de tendas. E tinha lugar que ele ia pregar o Evangelho, ele fabricava tendas e pregava o Evangelho. Então ele está na carta, está falando assim, ó, vocês sabem que quando nós estivemos aí com vocês, nós não demos despesa para vocês. Porque nós trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. Agora, será que Paulo está falando aqui que ele trabalhava dia de sábado? Veja, aquele meu colega falou o quê? Jesus falou que é para trabalhar todos os dias para não ser pesado do seu irmão, inclusive sábado. Mas o texto não está falando isso, você está vendo aí, ó. O texto está falando outra coisa. O apóstolo Paulo está mandando a carta falando assim, ó, quando nós estivemos com vocês aí, nós trabalhamos noite e dia, com labor e fadiga, para não ser pesado a ninguém. Então você vê como que a pessoa pega o texto e fala uma coisa que o texto não está dizendo? Agora Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. É capítulo 2, verso 9. 2, 9. Vamos ler de novo então. 1 Tessalonicenses, 2, 9. Olha aí. Certamente vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Então Paulo está na carta dando testemunho dele. E Paulo escreveu 2 cartas aos irmãos de Tessalônica. E na primeira carta, Paulo falou sobre a volta de Cristo. E os irmãos de Tessalônica confundiram tudo e acharam que Cristo ia voltar nos seus dias. E alguns pararam de trabalhar. E começaram a perturbar a vida dos outros. Aí Paulo escreveu a segunda carta. E olha o que Paulo fala na segunda carta. Segunda aos Tessalonicenses aí na sequência. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Olha na segunda carta o que Paulo fala. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós.
Verso 9. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Verso 10. Pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Verso 11. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Eu pergunto, Paulo está mandando trabalhar de sábado aqui? Mas você está vendo a interpretação que aquele meu colega fez? Jesus falou que para trabalhar todos os dias vão ser pesados do seu irmão, inclusive sábado. Que coisa, né? O texto não está dizendo nada disso. E agora, irmãos, vem a prova real da coisa. Atos 18, veja lá. Atos 18. E aqui vai ficar muito claro o que Paulo estava dizendo. Atos 18. De 1 a 3. Olha só o que está escrito aqui. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou aonde? A Corinto. Verso 2. E achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. Então Paulo foi ter com Áquila e Priscila, com esse casal. Verso 3. E por ser do mesmo ofício, qual era o ofício? Fabricantes de tendas, ficou com eles e trabalhava. Então Paulo se juntou a eles porque era do mesmo ofício. Eles também fabricavam tendas. Verso 4. Todos os sábados, veja aí, 4. Todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia judeus e a gregos. Então Paulo trabalhava noite e dia? Sim, mas no dia de sábado ele ia para onde? Para a sinagoga. Está vendo aí? Então quando ele fala assim, quando nós estivemos com vocês aí, ó, nós trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, ele não está incluindo o dia de sábado. Está bem claro, não está? Que no dia de sábado eles iam para a sinagoga. Meus amigos, certa ocasião eu estava passando esse assunto num lugar, e uma pessoa à saída falou assim, rapaz, eu nunca tinha visto tanto sábado no Novo Testamento. A minha sogra, ela é católica praticante. E ela tem lá o seu altar, né, de santo, de estátuas. E eu tenho alguns cunhados que eram da Assembleia de Deus. Agora, eles não são, um é ainda firme, né? Os outros não estão firmes, não. Mas na ocasião, tinha 3 que eram firmes na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá em Sorocaba. E aí, a minha sogra foi até a igreja da Assembleia um dia fazer uma visita com eles, e não gostou por causa do barulho. O sistema de culto ali, onde todo mundo ora junto, né? Alguns se exaltam um pouco mais, né? Então minha sogra não gostou, mas eu não sabia nada disso, olha só. Aí ela foi um dia na nossa casa, e ela nos acompanhou até a igreja adventista lá em Sorocaba, e gostou, porque não teve barulho, entendeu bem os hinos, a pregação. Eu não sabia nada disso. Aí, a minha sogra foi comentar com os filhos que gostou da igreja adventista. Ah, para quê? Aí começaram a descer o pau na igreja adventista. Disse, não, mãe, porque a adventista tem esse negócio de sábado, esse negócio de carne de porco, e pá. Aí um dia minha sogra foi na minha casa, e chegou e falou assim, ô Antônio, Jesus curou dia de sábado. Falei, sim, dona Maria, qual é o problema? Então, Jesus curou dia de sábado. Sim, dona Maria, mas qual é o problema? Então, Jesus curou dia de sábado. E eu sabia que aquilo não vinha da cabeça dela, porque ela nem lê a Bíblia direito. Aí eu falei, dona Maria, é pecado curar dia de sábado?
Aí ela foi responder e parou, ficou sem palavras. Se ela falasse, é pecado, eu falava, então Jesus pecou. E se ela falasse, não, não é pecado, eu falava, então pode. Simples como andar para frente, não é? Que coisa, né, gente? Olha aqui. Se a minha sogra fosse um pouquinho mais bem entendida na Bíblia, o que ia acontecer? Ela ia falar assim, ó, para os meninos lá, os filhos, vocês me criticam por causa do segundo mandamento, né? O segundo mandamento fala que não é para fazer imagem de escultura nem se ajoelhar diante delas. Ela poderia falar assim, nós estamos errados mesmo, de ter imagem de escultura. Mas e vocês que não guardam o quarto mandamento? Que manda guardar o sábado? E pelo contrário, vocês guardam o domingo que minha igreja colocou. Já pensou? Seria uma cacetada, né? Seria uma cacetada. Então veja, irmãos, que o povo de Deus, desde o começo do mundo, irmãos, sempre respeitou os mandamentos de Deus por amor a Cristo. E agora então, caminhando para o final, vamos ler Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Verso 12. Está escrito assim, 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então veja, irmãos, que a santificação do sábado proporciona santificação na vida da pessoa. Deus santifica aqueles que guardam o sábado. Então o sábado é um sinal de criação. Você reconhece Deus como Criador, porque é o memorial da criação. E é um sinal de redenção. E também é um sinal de santificação. Porque Deus santifica o seu povo. E então no verso 20, que lemos ontem, capítulo 20, verso 20 agora, diz assim, santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Meus amigos, Deus quer que você e eu guardemos o sábado, mas como Jesus guardou. E como Ele fez, nós podemos e devemos fazer. E é muito agradável e simples. Amanhã, nós vamos ter um tema aqui sobre como guardar o sábado no século 21. Aí nós vamos entrar em detalhes. Por exemplo, detalhes práticos. Por exemplo, você pode tomar o ônibus dia de sábado para vir para a igreja, mas o motorista não está trabalhando? E o cobrador não está trabalhando? E aí? Você pode acender a lâmpada, mas a Eletropaulo não está trabalhando? Você pode abrir a torneira, mas a Sabesp não está trabalhando? Então amanhã nós vamos tratar de detalhes de como guardar o sábado no século 21. Detalhes vamos tratar aqui. Mas não hoje. Hoje é como Jesus guardou o sábado. Mas eu queria terminar, irmãos, contando aqui um testemunho. Deus tem abençoado os seus filhos. Deus derruba qualquer barreira por um coração sincero. Escute, Deus derruba qualquer barreira por um coração sincero. Quando a pessoa de coração toma a decisão de servir a Deus, custe o que custar, doa quem doer, morra quem morrer, vou servir a Deus. Deus quebra as barreiras, irmãos.
eu trabalhei em Taubaté, e lá eu realizei uma classe bíblica na casa da Marlene e Leonel. Eles convidavam as pessoas do bairro e eu dava o estudo bíblico na casa deles, uma classe bíblica. E eu fui dando estudo ali, e todo mundo aceitou a mensagem, aceitou a Jesus. Quando eu fiz o apelo para o batismo, tomaram a decisão de se batizar, mas o dono da casa, o Leonel, ele falou assim: eu gostaria muito de me batizar, rapaz, mas eu trabalho à noite. Então o horário dele era noturno, à noite. Ele falou, inclusive na sexta-feira à noite, depois do pôr do sol, eu trabalho. Aí ele falou assim: mas eu não posso me batizar assim? Eu falei: não pode, porque é um dos 10 mandamentos. Aí eu falei assim: mas Leonel, por que você não muda então para de dia? Para você ter o sábado livre? Ele falou assim: rapaz, não dá. Ele falou: eu trabalhando à noite, eu ganho adicional noturno. E eu estou com tanta dívida que se eu mudar, eu não pago minhas dívidas. Eu falei: Leonel, você acredita que Deus existe? Ele falou: acredito. Eu falei: então por que você está com medo? Eu falei: quem foi que mandou guardar o sábado? Foi Deus. Então, se você acredita que Deus existe, então obedece a Deus. Aí eu li um verso para ele. Olha o verso que eu li para ele. É Salmos, vamos lá para o Salmo 37. Olha o texto que eu li para ele na hora. Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Diz assim, ó: fui moço e agora sou velho. Contudo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua família a mendigar o pão. Eu falei: veja o que está escrito aqui, ó. O salmista fala assim, ó: nunca vi um justo desamparado. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua família a mendigar o pão. Aí ele falou assim: pode preencher minha ficha de batismo. Aí eu preenchi a ficha de batismo dele. Aí, veja, o batismo já seria no final da semana. Ele foi lá, conversou com a liderança e mudou para de dia. Veja, primeiro ele falou que não podia mudar para de dia porque ele tinha adicional noturno e estava com muita dívida e não dava para pagar. Ele mudou. Ele se batizou e nossa equipe, nós saímos dali e fomos trabalhar lá em Guaratinguetá. Saímos de Taubaté e fomos embora. Aí depois de um ano, eu voltei lá. Aí fui visitar o Leonel. Aí cheguei lá, o Leonel me atendeu e eu vi que ele tinha trocado o carro, né? Ô Leonel, trocou o carro? Eu falei: rapaz, Deus me abençoou de tal forma que você nem imagina. Ele falou assim: olha, eu tinha um negócio aí empenhado na justiça, saiu o dinheiro. E eu troquei o carro e ele falou: comprei uma chácara. E você só me encontrou aqui? Ele falou: porque a semana passada eu estou plantando lá na chácara e eu estava vindo lá para cá e veio um camarada na contramão, bateu no carro que eu comprei para minha esposa também. E então fui levar na oficina hoje e por isso que eu estou aqui, senão você não ia me encontrar aqui. Veja, irmãos, Deus abençoou. Deus derrubou qualquer barreira por um coração sincero. Aqui no Vaz de Lima, aqui perto, aqui um bairro chamado Vaz de Lima, eu estava dando estudo para um casal jovem. E o marido falou assim: olha, eu vou me batizar. E ele trabalhava também no sábado. Ele falou assim: amanhã eu vou conversar com o meu patrão, se ele não me der o sábado, eu vou pedir a conta. E Deus vai me abrir outra porta. Eu falei: parabéns, Deus vai honrar a sua fé. E a esposa falou assim: poxa, eu gostaria tanto de me batizar com meu marido. Ele falou: mas eu não posso. Ela trabalhava no Big, não sei quantos se lembra daquele mercadão Big que tinha aqui em Santa Amaro. Pois ela era caixa do Big. Ela falou assim: eu tenho muita dívida, não dá para eu sair agora. Mas eu vou, ela falou, em dezembro eu vou terminar de pagar minhas contas e vou sair de lá e vou guardar o sábado. Aí o marido, no dia seguinte, foi conversar com o patrão para pedir o sábado livre. Aí antes dele conversar com o patrão chamou todos os funcionários para uma reunião. E falou assim: ó, a partir da semana que vem, nós vamos trabalhar só de segunda a quinta.
desse jeito. E ele chegou e falou: Antônio, Deus fez um milagre tremendo, porque eu nem precisei conversar com o patrão. Agora a firma vai trabalhar só de segunda a quinta. E ele ficou feliz da vida. Aí a esposa disse: olha, puxa, eu queria me batizar com meu marido, mas eu não posso. Eu falei: irmã, você acredita em Deus? Então vamos orar. Vamos orar. Deus existe. Oramos. Na quarta-feira, que era o dia de culto, ela me chamou e falou assim: pode preencher minha ficha de batismo, eu vou batizar com meu marido também. Eu falei: mas e o sábado? Ela falou assim: amanhã eu vou resolver isso aí. Amanhã eu vou pedir minha conta. Desse jeito. Eu falei: Deus não vai te desamparar, não. Aí, irmãos, vejam o que aconteceu. No dia seguinte, ela foi, na quinta-feira lá, e chamou o chefe e falou assim: ó, tô saindo da empresa, me dá minhas contas. Ele falou: por quê? Ela falou assim: porque eu vou me batizar na igreja adventista. Ele falou: e daí? Ela falou assim: não, é porque lá nós guardamos o sábado e aqui é impossível guardar o sábado. Aí ele perguntou assim: mas é só esse o problema? Ela falou assim: é. Ele falou: por que você não conversou comigo? Ela falou assim: porque aqui é impossível guardar o sábado. Aí ele perguntou de novo: mas só esse o problema? Ela falou: é. Ele falou: não, se for só esse o problema, eu te dou o sábado livre. Irmãos, ela passou a ser a única pessoa no Big que não trabalhava dia de sábado. Então Deus, irmãos, põe a mão, tem que pôr. Agora veja, meu caso, eu tinha 5 anos na empresa. Meu caso. Eu estava no grau máximo que alguém poderia chegar na minha área. E eu cheguei para o chefe, falei assim: olha, seu Manuel, me dê as contas, porque eu não vou mais trabalhar dia de sábado. Eu queria que o senhor me mandasse embora. Ele falou assim: não tenho motivo para te mandar embora. Eu falei: seu Manuel, mas se eu der motivo para o senhor vai me mandar sem direito a nada. Ele falou: mas eu não tenho motivo para te mandar embora. Eu trabalhava na Alpargatas, aquela empresa grande de confecções. Aí, eu falei: mas, seu Manuel, eu não vou vir dia de sábado, não. E se faltasse 3 vezes sem justificativa, era mandado embora sem direito a nada. Aí eu faltei um sábado, e ele nem me deu advertência, nem me chamou para conversar. Faltei segundo sábado, ele nem me chamou para conversar. Faltei o terceiro sábado, ele nem me chamou para conversar. Aí eu falei, procurei de novo: falei: seu Manuel, o senhor não vai me mandar embora, não? Aí ele falou assim: não tem motivo. Eu falei: seu Manuel, então não dá não, me dá as contas, eu vou sair. Aí eu pedi a conta e saí de lá. Tinha 5 anos na empresa. Irmãos, Deus nunca me desamparou. Eu saí de lá, comecei a trabalhar fazendo bico. Sabe o que é fazer bico, né? Aí eu fazia bico em várias empresas, né? E depois, junto com meu irmão, a gente comprou uma máquina de costura, outra, e nós montamos nossa própria confecção. E trabalhamos assim um bom tempo, até que nós fechamos só para pregar o Evangelho. Então veja que Deus não desampara ninguém. De um jeito ou de outro, Deus abençoa. E eu poderia contar testemunho aqui a noite toda. Meus amigos, Deus está nos chamando para sermos fiéis a Ele. Deus está te chamando para você ser fiel a Ele. E eu gostaria de orar por você que fala: pastor, eu estou entendendo, eu quero ser fiel a Deus. Quero que Deus opere na minha vida. Porque eu, nesta noite, estou tomando a minha decisão. E eu quero que Deus me abençoe. Lembrando que Deus derruba qualquer barreira por um coração sincero. Você gostaria de orar a Ele? E dizer: Senhor, estenda a Tua mão sobre a minha vida. Porque eu quero guardar o Teu santo sábado como Jesus guardou. Nós vamos ter um hino especial agora. Vamos convidar ali as cantoras. Enquanto elas cantam, se você então sente o chamado de Deus, você vai se colocar de pé, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir. Pode colocar o hino. Eu quero honrar o Teu nome de fato e de verdade. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo.
sei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Benção, hein? Esse é Jesus Cristo, né? Nosso Salvador. Hoje venho me render, Senhor, entregar tudo que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vês ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei. Vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Vinde a mim, eu 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 me entreguei por ti. Amém. Esse é o chamado, né? Vinde a mim. Jesus fala: vinde a mim. Eu não mudei. Eu me entreguei por você. Parabéns pela sua decisão de dizer: Senhor, eu quero ser fiel a ti e quero a tua bênção. E nós vamos orar para que Ele estenda a mão poderosa sobre a sua vida e sobre a minha também. Vamos então fechar os olhos e orar. Grande Deus, Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra, doador da vida, o nosso coração pulsa porque o Senhor tem tido paciência conosco. Nós somos pecadores, Pai, e muitas vezes temos falhado diante de Ti, mas a Tua graça e misericórdia está sobre nós.
e a tua misericórdia é a razão de nós sermos consumidos. Muito obrigado, Pai, pela proteção dos teus anjos e pelo trabalho do Espírito Santo em nossa vida. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor abriu nosso entendimento e nós entendemos a tua palavra. Em especial nesta noite, entendemos como Jesus, nosso Salvador, nosso Mestre e nosso Senhor, guardou o sábado. E nós entendemos, Pai, que da maneira como Ele fez é agradável, é simples, é uma bênção. E nós sentimos o teu chamado para também guardarmos o sábado, semelhantemente a Jesus Cristo. Pai querido, olha para cada coração aqui presente e abençoa segundo a tua sabedoria. Veja a decisão tomada em cada coração. E ajuda, Pai, para que esse teu filho, a partir de hoje, possa andar em novidade de vida. Possa santificar o teu santo dia pelo teu poder. Que essa tua filha, Pai, que está aqui, possa honrar o teu nome, guardando o sábado com entendimento. Assim, Senhor Deus, ajuda cada um de nós, para que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, para buscar os teus filhos, que estejamos preparados. Que o Senhor venha repreender Satanás, para que não tenha poder sobre nós. Que o Senhor expulse os demônios para longe, e não nos deixes cair em tentação. Como pastor da tua santa igreja, Senhor, quero entregar cada um aqui em tuas mãos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar? Lembrando que amanhã vai ser como guardar o sábado no século 21. E amanhã vamos ver detalhes. Nós vamos até a porta para cumprimentar a todos e até amanhã, se Deus nos permitir.